Já é verão, como vocês podem ver. E vamos conversar um pouquinho sobre o francês no Quebec. Para quem está interessado em vir aqui passar férias, passar alguns dias, isso não faz muita diferença. Você pode falar inglês, todo mundo vai te entender. Pelo menos nas cidades de Montreal e a cidade do Quebec, que são as principais, o inglês ele é bem falado, bem entendido. Cidades menores do Quebec pode ser que você encontre uma dificuldadezinha ou outra, mas em geral no comércio se fala o inglês tanto quanto o francês, ou pelo menos se fala um pouco inglês. Se você vem morar aqui e trabalhar aqui, enfim, viver, dependendo muito da sua área de formação, você pode sim viver em inglês. Muita gente faz isso aqui, principalmente na cidade de Montreal, que é uma cidade bem bilíngue. Então você pode falar o inglês na sua profissão e na maioria das vezes no comércio, onde você for. Porém, claro que sempre te abrem mais portas se você souber também o francês, quando você mora na província do Quebec. Vindo por esse caminho do francês aqui, existe também algumas peculiaridades do francês daqui e do francês estandar, né? Que é o francês que normalmente no Brasil a gente aprende nas escolas de idioma. Por isso que é interessante sempre quando você está aprendendo o francês para vir para o Quebec, no seu processo, né, todo de imigração ou simplesmente de estudo aqui, você entrar em sites, procurar na internet qual é o sotaque do Quebec e não só o sotaque, o francês, digamos assim, o padrão, né, que a gente normalmente aprende nos cursos. É importante sim saber o francês padrão, porque vocês vão usar para escrever, para ler, mas no dia a dia você também vai escutar muito o francês falado aqui, que é um francês que tem um sotaque diferente. Esse sotaque ele tem várias teorias para dizer a origem dele, mas cada região do mundo vai falar o seu idioma de uma forma, isso é natural. Tem muito a ver com a colonização, obviamente, francesa, né? O Canadá foi primeiro colonizado pela França e em seguida também pela Inglaterra. Mas o francês da França, segundo teorias, ele não evoluiu tanto, o francês do Quebec não evoluiu tanto quanto o francês da França. Ele não continuou se desenvolvendo, então ele guarda ainda muito o francês original, digamos, né, o sotaque. Então muitas palavras que são usadas no Quebec já não são usadas na França porque o francês lá se modificou. O que é natural, se modificam mesmo as línguas, né? Então existe um sotaque bem particular daqui. Tem gente que fica apavorado quando pensa nisso ou ouve isso, mas não é para isso. Toda vez que uma pessoa daqui for falar com você e você não entender, você pode pedir para a pessoa para falar um pouco mais lentamente, enfim. E isso não vai ter problema, a pessoa vai ter paciência na maioria das vezes, vai conversar com você e falar um francês mais, ou mais devagar, ou simplesmente vai melhorar. Melhorar, que eu digo, é de mudar um pouco para o francês estandarte. Não existe o certo e o errado, né? O francês do Quebec não é o francês certo, não é por aí, é um francês deles, né? Então a gente tem que respeitar a forma deles de falar. E mesmo que nós imigrantes não venhamos a falar o francês deles, a gente precisa entender, né? Porque afinal de contas vamos nos comunicar com eles. Então, obviamente, no dia a dia, na nossa vida a gente vai ter a possibilidade de convivendo, aprender muita coisa. Porém, se a gente pode, utilizando os meios internauticos, como aqui agora, por exemplo, você que está vendo o vídeo, se você não sabia que tinha sotaque, agora você está sabendo, é interessante buscá-los, né? Então tem muito vídeo na internet, pessoas falando de gírias, de palavras que são usadas no Quebec e não são usadas na França, sites, né? Em geral no Google, se você colocar francês quebecois, né? Francês do Quebec, você vai achar muita coisa. Hoje já tem bastante material. Então, aconselho a buscar, a escutar bastante, escutar rádios de Montreal, por exemplo, ou do Canadá, ou do Quebec em geral, para que você, escutando o francês, vá se acostumando com algumas nuances, né, e palavras que você não estudaria ou não conheceria só estudando o francês padrão. Então é isso, aconselho fazer essa pesquisa, aconselho a escutar, tanto em aplicativos no celular quanto na internet, e ir se acostumando, né? E não trocar um pelo outro. Não necessariamente você tem que aprender só o francês do Quebec e não o francês da França, né? Os dois são importantes porque, em geral, você vai escrever e ler o francês mais padronizado. Então, se você vier aqui para estudar, por exemplo, num college, numa universidade, ou se você vier
fazer um curso mesmo de idioma, você vai aprender no seu curso um francês um pouco mais padronizado, mas já com o toque daqui, porque naturalmente as pessoas aqui falam, né, dessa forma. Então, você nunca vai aprender aqui só o estandarzinho, você já vai ter uma misturinha já do francês daqui. Então, é interessante pesquisar, conhecer, ver as nuances, se inteirar de que ele existe, esse sotaque. Não é para se apavorar, ele é simplesmente diferente. E é isso. Nossa, muito bichinho. E tirando esse assunto do francês, quero também relembrar vocês que não necessariamente eu vou estar fazendo sempre vídeos, mas vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou começar agora um college em setembro, então eu vou estar um pouco mais sem tempo. Mas como agora é verão, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, se tiverem interesse de ver um pouco mais de Montreal no verão, eu vou estar postando, tá bem? Estou aqui no parque, aproveitando um pouquinho o verão. É um parque perto de casa, chama René Lévesque, no bairro Lachine, que é um bairro muito gostoso de se morar em Montreal, caso você esteja buscando bairros para morar. É um bairro que fica mais ou menos a 20 minutos, 25 minutos de carro do centro de Montreal. E é um bairro bem com bastante natureza, bastante verde, então é um bairro bem gostoso de se viver, com muitas escolas, enfim, bastante opções e muito, muito bacana mesmo. Vou terminar o vídeo mostrando um pouquinho de imagens desse parque que eu tô. E é isso, daqui a pouco eu tô de volta aí com mais vídeos. Se vocês tiverem interesse de outros assuntos, coloca aí embaixo nos comentários que a gente vai colocando, fazendo vídeo para vocês, tá bom? Beijinhos.